E eu quero ministrar a palavra dessa noite. No último domingo que eu estive aqui com os irmãos, eu iniciei uma série que eu dei o nome de Fundamentos da Vida Cristã. E naquele dia nós falamos sobre maturidade. Eu quero na noite de hoje falar sobre um outro fundamento da vida cristã, tão importante quanto a maturidade. É o fundamento que nós vamos falar aqui na noite de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Obrigado. O capítulo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Verso 16 e 17, que está escrito assim: E o Senhor Deus ordenou. Deus não pediu, Deus não disse: Adão, se der, você faça. Não, Deus deu uma ordem. Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. É uma ordem de Deus. É interessante observar, Henrique, que a ordem de Deus, ela não começa proibindo o homem de fazer alguma coisa. A ordem que Deus deu ao homem foi: primeiro, eu te ordeno a usufruir do que é bom. E depois que você usufruir do que é bom, olha o que diz o verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui essa noite, reunidos com parte do corpo, com parte da família, e nós queremos pedir ao Senhor que ministre no nosso coração, ministre no coração daqueles que estão em casa, ministre no coração daqueles que assistirão essa mensagem durante a semana. Pai, eu oro para que a palavra tenha o efeito pela qual ela será lançada na noite de hoje, que o Senhor seja glorificado nela e através dela. É a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero falar sobre o fundamento da obediência essa noite. O fundamento da vida cristã que eu gostaria de pontuar essa noite é o fundamento da obediência. É interessante a gente falar sobre obediência olhando para o jardim. Aliás, muitos princípios e valores que se perderam no homem pós-queda, eles precisam ser enxergados no Éden. Quando eu olho para o homem do Éden, eu enxergo valores, princípios. Alguns deles serão cumpridos apenas em Cristo Jesus, o último Adão. Mas muitos princípios eu encontro sendo vivenciados no jardim. E eu gostaria que você prestasse atenção aqui, porque logo depois de Deus ter criado todas as coisas, ter colocado o homem dentro do jardim, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem ao homem, e a ordem que Deus dá ao homem é: usufrua daquilo que é bom.
coma livremente de toda a árvore do jardim. Entenda que desfrutar da bênção de Deus, desfrutar daquilo que Deus está fazendo em nós e por nós, é uma ordem. Deus ordenou a Adão, dizendo: usufrua de tudo aquilo que eu criei para você. E logo em seguida Deus diz: da mesma maneira que eu te ordeno para usufruir de todas as árvores do jardim, eu também digo que da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Entenda o princípio. No Éden não tinha música, no Éden não tinha banda, no Éden o culto era diferente. A maneira como Adão cultuava a Deus estava associada com a obediência, com aquilo que Deus disse. Então todas as vezes que Adão passava pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e não estendia a sua mão para tocá-la, para comê-la, ele estava adorando a Deus. Todas as vezes que quando Adão passava pelo jardim, e ao passar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o seu coração se enchia de temor, Adão estava adorando a Deus. O que eu quero construir com os irmãos na noite de hoje é que a obediência que nós temos para com Deus é a adoração que Ele espera de nós. Eu posso ir ao culto, aliás, eu posso ir aos cultos a minha vida toda, cantar belíssimos louvores, chorar com poderosas canções e viver uma vida de desobediência lá fora, e viver uma vida de qualquer maneira lá fora. Agora perceba, a minha vida com Deus precisa ter coerência. Pastor, qual é a coerência que Deus espera de mim? Deus espera que você cante aquilo que você está vivendo. É necessário ter uma coerência entre aquilo que eu canto com aquilo que eu estou vivendo. Se eu danço, é necessário ter coerência com aquilo que eu obedeço e danço. Se eu prego, é necessário ter coerência entre o que prego e o que obedeço. Caso contrário, isso me coloca na figura de um fariseu, um religioso, alguém que vive uma vida até bonita, religiosa, mas é zero na obediência. O homem caído, ou seja, depois que Adão comeu do fruto e desobedeceu a Deus, ele tem cravado no seu interior a desobediência e a rebelião. Por natureza adâmica, por natureza de Adão, nós temos em nós o caráter da rebelião, da desobediência. Agora, em Cristo Jesus, o caráter da desobediência dá lugar ao caráter da obediência aos mandamentos de Deus. Obedecer a Deus, preste atenção, obedecer a Deus tem um quesito muito importante, porque Jesus vai nos ensinar a obedecer a Deus quando as pessoas estão ali ao redor dele e estão indagando a respeito das obras que Jesus está fazendo, e Jesus vai dizer assim: olha, eu não faço nada
que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Ou seja, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu já vi o meu Pai fazendo, porque obediência é fazer exatamente aquilo que o Pai faria. A obediência, ela não pode ser um conceito em que cada um de nós tem o seu. Não, é relativo. Eu enxergo isso, aí o outro, não, eu penso aquilo. Não, Jesus vai dizer, eu não faço nada, não é porque eu penso desse jeito, não é porque eu entendi dessa maneira, não é porque eu interpretei o texto dessa forma. Não, Jesus vai dizer que o que eu faço é porque eu vi o Pai fazendo. Querido, se você quer viver uma vida de obediência, se você quer viver uma vida diante do Senhor, eu quero dizer, você precisa começar a vê-lo. Jesus disse isso, Jesus nos ensinou o princípio. Se nós não entendermos isso, nós passaremos a nossa vida toda sendo guiados por um caráter de rebelião, um caráter caído, falido, um caráter que você até diz assim, pastor, eu até tento desviar do mal, pastor, eu até tento ficar sem, pastor, eu até tento não pecar, mas eu não consigo, porque eu tenho sido guiado por um caráter adâmico. Escute o que eu vou dizer para você agora. Você não pode alimentar. Será que você pode repetir isso? Diga assim, eu não posso alimentar. Não, diga mais uma vez, eu não posso alimentar o que o Espírito de Deus está matando em mim. Diga isso mais uma vez, eu não posso alimentar o que o Espírito de Deus está matando em mim. Querido, tem pessoas aqui que saíram do vício, pessoas aqui que saíram da prostituição, do adultério, pessoas que foram livradas da garra do diabo, de todos os pecados possíveis. E aí a pessoa diz assim, mas pastor, por mais que eu tente lutar, eu não consigo sair. É claro que não consegue, porque o Espírito de Deus está tentando matar algo em você, que todos os dias você faz questão de alimentar. Preste atenção, Jesus vai dizer assim, eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. Sabe o que está guiando os nossos passos hoje? Hoje nós poderíamos dizer assim, olha, eu não faço nada sem antes consultar o horóscopo. Crente consultando o horóscopo, crente consultando João Bidu, sai na rua parecendo um abacate, porque a cor agora é o verde. Que isso, irmão? O Espírito de Deus não quer melhorar você. O Espírito de Deus não está querendo um Adão melhorado. O Espírito de Deus está trabalhando para que o Robson morra. O Espírito de Deus está trabalhando para que o Vinícius morra. Porque quando Pedro morrer, Cristo será ressurreto na nossa vida, e Ele será visto. Quando nós morremos, Ele vai aparecer. Jesus nunca disse que nós tínhamos que diminuir. Quem disse isso foi João. A palavra de Jesus foi: aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é o nível mais alto da obediência. Vai dizer assim, mas pastor, como assim? Negar a mim mesmo é o nível mais alto da obediência. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Olha o que está escrito aí. Olha lá. Ainda
que era o Filho. O escritor de Hebreus está falando de Jesus, e está dizendo assim, olha, ainda que ele era o Filho, Filho com F maiúsculo, porque ele está dizendo que era o Filho de Deus, ainda que era o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Diga comigo, ser obediente. Diga, ser obediente dói demais. Não, diga com convicção, diga ser obediente. Diga obedecer a Deus dói demais. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, nem o Filho de Deus escapou das dores da obediência. Preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Obedecer a Deus é uma das piores dores do mundo. Como assim, pastor? Obedecer a Deus é uma das piores dores do mundo? É óbvio, porque há uma natureza em nós, há uma natureza em mim, há uma natureza em você, há uma natureza em nós, que ela deseja o pecado, ela deseja aquilo que o mundo tem para oferecer. Querido, e falar não para a carne, e falar não para o desejo, e falar não para a mentira, e falar não para adultério, é difícil demais. Eu me lembro de alguns relatos enquanto cuidávamos da casa de recuperação, e era interessante, porque o relato de muitos dos nossos irmãos que passaram por ali, tentando se libertar das drogas, eles diziam assim, pastor, quando eu pego dinheiro, quando eu pego meu salário, e eu não vou até a biqueira comprar droga, eles diziam, me dá diarreia, eu fico ruim, o meu corpo começa a ficar fora do normal, e é exatamente ali que entra a decisão da obediência. Entra a decisão de viver uma vida de obediência. Tem muita gente que acha que obedecer a Deus é simples. Chega assim, pastor, porque as pessoas chegam para a gente achando que a gente é quase um ser fora do normal, que a gente não tem vontade, que a gente não tem desejo, que a gente não passa problema. Não, querido, a gente passa tudo isso. Agora, entre o campo da vontade e da ação, tem a decisão da obediência. A única arma que o diabo tem é te apresentar o prato, é mostrar para você a opção, segundo o que a própria Bíblia diz, o seu próprio desejo. Mas tem gente que parece que não entendeu. Servir a Deus é uma vida de sofrimentos e dores, angústias e lágrimas. Vai dizer, pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra de ânimo. Pastor, eu estou sofrendo. Pastor, eu estou enfrentando um problemão. Por que você acha que no livro do Apocalipse ele disse assim, olha, chegará o dia em que ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, porque está falando da eternidade, está falando de um tempo futuro. Olha o que Jesus está querendo que você entenda. Você pode chorar 40 anos, você pode chorar 30 anos, você pode chorar 10 anos, mas chegará um tempo, e ele não tardará para chegar, em que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Toda a eternidade não há de se comparar com o breve período de tribulação. Seja obediente. O problema é que a desobediência, ela é incitada
pela dificuldade. Eu não quero sofrer por um casamento que parece que não está dando certo. Então eu desobedeço a Deus e procuro outro. Eu não quero sofrer onde eu estou trabalhando, não. Então eu desobedeço a palavra que me colocou ali, a vontade de Deus que me plantou ali, e eu vou viver outra coisa. Querido, presta atenção, eu quero ler com você um outro texto. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha o que está escrito. Primeiro livro do profeta Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Olha essa palavra de Samuel para Saul. Eles estão em meio a uma guerra, eles estão enfrentando uma batalha, e no meio da batalha Samuel olha para Saul e diz assim: olha, eu preciso consultar a Deus. Sábio é o homem, sábia é a mulher, que diante da batalha que está enfrentando, encontra tempo para ouvir o que Deus tem para a vida dela. Aquela batalha que eles estavam vivendo, Samuel disse: eu preciso ir consultar a Deus. Espera aqui, fica aqui, porque quando eu chegar, eu vou oferecer um sacrifício. Samuel foi, estava demorando. O povo, o exército começou a ficar inquieto, porque naquele tempo era tão importante, mas tão importante a direção de Deus para enfrentar uma guerra, que se o povo não tivesse uma palavra de Deus, eles iam embora, porque sabia que se Deus não desse uma palavra, não valia a pena lutar. Hoje a gente quebra a cara, porque a gente se enfia em projetos que Deus não disse nada. Saul está vendo o exército aflito, porque Samuel não voltava com a palavra de Deus. O que Saul faz? Saul pega o sacrifício, e ele mesmo, assumindo a postura sacerdotal, oferece o sacrifício. Quando ele está queimando o sacrifício, Samuel chega e diz para ele assim: o que é que você fez? Queridos, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso ter muito cuidado em tempos de dificuldade. Como assim, pastor, ter muito cuidado? Porque é na dificuldade que eu acabo assumindo uma postura que não é a minha. Eu acabo fazendo algo que não era para que eu tivesse feito. Samuel diz a Saul: Deus teria firmado o teu reino para sempre, mas porque você não obedeceu, Deus arrancará de ti o trono. E aí então ele dá essa palavra. Qual palavra, pastor? De que o obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Entenda, Deus não quer o trabalho de quem Ele não tem a obediência. Vou dizer de novo para você: Deus não quer o trabalho, Deus não quer o sacrifício, Deus não quer a canção,
Deus não quer a pregação, Deus não quer nada de quem Ele não tenha a obediência. Que história é essa? Por que os salmos de Davi, os salmos, eles são canções que falam conosco? Porque eram canções de obediência. Eram mensagens de obediência. O que nós temos encontrado hoje são situações completamente diferentes daquilo que a Bíblia nos ensinou a viver. Como assim, pastor? São questões diferentes. Preste atenção. Estamos dando para Deus sacrifício, estamos dando para Deus canções, estamos dando para Deus tudo o que nós poderíamos chamar de culto, mas Deus está dizendo: melhor é a obediência do que o sacrifício. Sacrifício você pode entregar para Deus domingo. Eu vou no culto, faço a minha parte. Se eu sou obreiro, se eu sou músico, se eu sou ministro, eu entrego para Deus o meu sacrifício. Deus não se importa com o sacrifício. Coloca para a gente de novo, Fê. Olha o que a última parte do texto vai dizer. Tem como mudar a versão, Fê? Olha a última parte. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Sabe o que é a gordura? A gordura, irmão, é aquela hora do sacrifício que ela saía do animal, pingava no fogo e exalava o aroma. A gordura é aquilo que dá o aroma do sacrifício. Em outras palavras, a gordura era aquilo que Deus sentia do sacrifício. Deus está dizendo: eu não quero sentir nada daquele que não tem obediência. Não adianta você expressar algo que a sua vida não é coerente com aquilo que diz. Você está aí? Você está aí mesmo? Então entenda, olha só. O sacrifício, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que as ofertas de gordura. Às vezes eu penso que tem pessoas que acham que conseguem impressionar a Deus. Querido, Deus não fica impressionado. Pastor, como assim Deus não fica impressionado? Ele criou você, Ele conhece o seu potencial, Ele sabe do que você pode oferecer. Deus não fica impressionado com aquilo que Ele criou para fazer. Deus espera que você viva exatamente aquilo que Ele te criou para viver, mas Ele não fica impressionado. Agora não se engane, porque para Deus sempre será melhor a obediência. Se Adão fosse obediente, ele estaria no lugar certo, até hoje. Se Adão fosse obediente, ele não teria ouvido a voz da serpente. Se Adão fosse obediente, ele não teria comido do fruto que Deus disse para ele não comer. Porque a desobediência, ela nos tira do lugar do relacionamento com Deus. Ela nos leva a ouvir outras vozes e experimentar aquilo que Deus disse: não experimente.
era muito comum na época da escola, quando os policiais iam até a escola dar palestras com relação às drogas. E eles eram muito comum, Vini, quando eles diziam assim: o problema começou no primeiro. Lá, o primeiro baseadinho, primeiro gole. E eu não consigo entender isso, se não compreendê-lo de uma forma espiritual. E quero retomar aqui aquilo que dizia: a obediência a Deus faz parte do caráter da pessoa que dia após dia o Espírito de Deus vem trabalhando na sua vida, trabalhando na sua vida. Eu me lembro que quando essa obra começou no meu coração, irmão, eu era apaixonado por capoeira. Você não tem ideia o quanto eu amava a capoeira. Eu já andei esse Bauru inteiro a pé atrás de capoeira, Pedro. Meu Deus do céu, era capoeira o dia inteiro, das 7 da manhã às 11 da noite. Todos os lugares que eu podia, eu andava com uma calça, parecia andava tudo de branco. Parecia um pai de santo, irmão, por onde ia. Eu nem sabia, era um pai de santo e nem sabia. Não entendeu? Tá bom. É piada boba de crente, irmão, fica tranquilo. Piada boba de crente é assim. Mas quando o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração, eu não me lembro de alguém chegando para mim e falando assim: olha, você precisa tirar essas coisas fora da sua vida. Olha, essas músicas aí, tem algumas coisas que eu não me lembro disso. Eu não me lembro de alguém chegar na minha casa e tirar essas coisas. Mas eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, entrei no meu quarto e olhei para todas aquelas coisas, e algo no meu coração disse: isso não te serve mais, isso não cabe mais em você. Sabe quando você, nessa quarentena, eu tenho certeza que você tentou colocar uma roupa e não deu certo. Eu tenho certeza que você tentou vestir uma calça e não coube, ou não? Ajuda eu, filho. É ou não é? Porque vocês, mas ué, há 2 meses atrás a calça servia, o que é que aconteceu? Aconteceu uma mudança, e não serve mais. Quando o Espírito de Deus começa a trabalhar no nosso coração, começa a trabalhar na nossa vida, você percebe que tem coisas que não cabem mais em você. Aquela moça que andava com decote, ela coloca aquilo e ela se sente mal. Isso não cabe mais em mim. O que mentia, quando ele vai tentar contar uma mentira, ele percebe que aquilo não mais cabe na vida dele. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Nós estamos aqui para te aconselhar, nós estamos aqui para ministrar sobre a sua vida, nós estamos aqui para te apontar o caminho, nós estamos aqui para mostrar o caminho. Mas existe uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em você, que é convencer você do pecado, do juízo
e da justiça de Deus. E quando você é convencido pelo Espírito de Deus, então você vai ver que não é apenas algo que não cabe em você, você também passa a não caber em alguns lugares. Eu não sei, você depois de crente tentou ir em alguns lugares, assim, mas, pai, você não cabe lá. Você, mas cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não caibo aqui. Porque tem algo trabalhando em você, e muitas vezes você não percebe, porque ainda não entendeu a obediência. Pastor, o que é a obediência então? Gênesis capítulo 12, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 12. Versículo de número 1 está escrito assim, olha: ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai do teu país, ou da sua terra e da sua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Presta atenção nesse texto. Quando você começa a meditar sobre essa passagem, você descobre uma coisa terrivelmente difícil de ser compreendida. Porque quando Deus chega para Abraão, que aqui ainda é Abrão, Deus diz para ele assim: Abrão, está vendo essa vida que você já tem aqui? Abrão, está vendo essa vida que você já criou aqui? Pois é, eu quero que você pegue tudo e saia. Até aí tudo bem. Se o Senhor não quer que eu fique aqui, amém, glória a Deus, estou eu saindo. Mas eu vou para onde? Senhor, qual é o destino? Senhor, qual é o lugar? Deus não disse isso para Abraão. Queridos, há momentos na nossa vida que você precisa entender uma coisa: ainda que Deus não tenha te falado o destino, não significa que Ele não exista. Eu aprendi que obediência e fé caminham de mãos dadas. É impossível falar sobre obediência e não falar sobre fé. Porque quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, imediatamente Abraão obedeceu a Deus. Mas tem uma coisa: ele não tinha mapa, ele não tinha roteiro, ele não tinha destino, ele só tinha uma coisa: certeza da voz que ouviu. Eu sempre ouvi um termo que as pessoas utilizam assim: olha, você não pode ter uma obediência cega. Quem já ouviu esse termo? Obediência cega. Já ouviram esse termo? Obediência cega. Você não pode obedecer cegamente. Como é que vai obedecer cegamente? A questão é que não existe uma obediência cega. Você obedece aquilo que enxerga, mas não cego. Toda obediência é baseada na visão que você tem sobre algo. Quando Deus fala com Abrão para que ele saísse da sua terra, ele não tem um destino, mas ele tem convicção da voz que ouviu, e aquilo foi suficiente para ele. O que define a sua obediência é a convicção da voz que você ouve. Quando você escuta algo e no seu coração não há uma pronta obediência, é porque você tem dúvida da voz que ouviu. Porque quando você tem clareza da voz que ouviu,
ainda que não tenha destino, mas eu sei quem falou comigo. Eu sei quem falou comigo. Olha para a pessoa que está aí pertinho de você, alguns metros de distância, aponta o dedinho para ela e diga para ela assim: você sabe quem falou com você? Diga para ele: você sabe quem um dia te prometeu algo? Então diga para ele assim: ainda que os teus olhos não vejam, ainda que os teus ouvidos ainda não ouviram, e ainda nem subiu ao teu coração, Deus já preparou o caminho para ti. Só obedeça. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus sabia que eles passariam pelo mar, e Deus já tinha aberto o caminho. O povo ainda não tinha visto, mas Deus já sabia o caminho. Aí eles param diante do mar e começam a murmurar: para o que é que nós vamos fazer? Faraó está vindo, nós vamos morrer, tiraram a gente do Egito para a gente morrer aqui. E aí Moisés vai orar: oh Senhor, porque o Senhor nos tirou do Egito para que pereçamos aqui. Deus diz assim: Moisés, por que você está orando? A ordem é para que vocês marchem. A palavra já foi dada, obedeça. A ordem já foi dada, siga ela. A palavra já foi liberada, creia nela. Querido, quantas vezes você vai ter que ir a uma igreja para ouvir que Deus vai mudar a sua família, se Ele já disse que vai? Quantas vezes você vai precisar ouvir Deus falando as mesmas coisas? Eu fico impressionado com isso. Uma voz, certeza da voz que ouviu, é o suficiente para que a gente caminhe. Para onde? Não sei. Quando Deus disse para Moisés assim: só obedeça. Aí, Senhor, nós vamos fazer o quê? Pega o seu cajado e toque no mar. Aí Moisés vai lá, pega o cajadinho, toca no mar. O que acontece com o mar, irmão? O que acontece com o mar? E apareceu o quê? Quando o mar se abriu, o que apareceu? Apareceu o caminho. Não é a terra seca, estava ali? A terra apareceu diante dele. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: aquele caminho sempre esteve ali. Deus não criou um caminho, Deus apenas tirou o que estava encobrindo o caminho. E é isso que você precisa acreditar. Existem caminhos que só se abrem através da obediência. E obedecer a Deus, irmão, não é fácil. Mas posso te dizer uma coisa com muita convicção no nosso coração: vale a pena. Há uma recompensa aos obedientes. Eu sei que tem pessoas que acabam titubeando na sua fé. Mas pastor, é tanto tempo, é tantos anos que a gente acaba desanimando. Ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, ainda que o meu coração não recebeu a mensagem, eu creio que Deus preparou algo extraordinário para que eu viva na minha vida. Irmãos, eu sei o quanto difícil está sendo esse tempo. Eu sei. Mas eu também entendo uma coisa. Até alguns meses atrás nós dizíamos assim:
nenhum povo, com exceção do povo de Israel no deserto, experimentou tantos milagres como eles, porque era tantas coisas acontecendo, tantos milagres. Irmãos, eu sei que Deus tem feito milagres nesses tempos. Eu sei que Deus tem agido de forma sobrenatural, guardando, provendo, zelando, tratando, levantando, preservando aqueles que são deles. Por isso, preste atenção, seja obediente. Obedeça. Quando Deus te falar algo, não hesite, obedeça. Quantas vezes Deus falou algo com você e você disse assim: será que é de Deus mesmo? Já teve ou não teve esse questionamento? Será que é Deus mesmo falando? Principalmente quando Deus fala assim: está vendo aquele irmão? Vai lá, dá uma oferta para ele, abençoa ele. Você, mas será que é mesmo? Eu vou dar, eu vou ficar sem. Liga para aquela pessoa e você diz assim: será que é Deus? Acho que é coisa da minha cabeça. Para com essas coisas. Deus está querendo usar você. Deus tem dado direção para você. Você só precisa obedecer. Os maiores milagres estão escondidos atrás de um ato de obediência. As maiores recompensas, elas estão escondidas atrás de um ato de obediência. Quando Abraão obedeceu a Deus, de entregar Isaque sobre o altar, ele experimentou o que era o Deus da provisão, mas teve que ser obediente, colocar o filho sobre o altar, para que pudesse experimentar a provisão de Deus. Eu quero orar com você, vamos orar? Pai, eu sei que ser obediente não é fácil, porque não temos natureza própria para a obediência. A nossa natureza é rebelde. A nossa natureza, ela não é obediente. Por isso eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos faça, Senhor, homens e mulheres obedientes ao Senhor. Porque atrás da obediência existe o Cordeiro, atrás da obediência existe a provisão, atrás da obediência existe aquilo que só o Senhor reservou àqueles que obedecem. Por isso nós oramos a Deus para que o Espírito do Senhor promova em nós obediência, e que essa obediência nos desperte para a mudança. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos,